Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Eu sou o professor Eduardo e no vídeo de hoje nós vamos responder algumas questões de concurso público na área de mecânica, em especial sobre os rolamentos. Então a primeira questão que nós iremos agora responder é da Companhia Paranaense de Energia, uma prova que aconteceu em 19 de março de 2017. Vamos ler o enunciado, depois verificar cada uma das alternativas e explicar da melhor forma para vocês, tá certo? Vamos olhar aqui o enunciado. Quando o eixo gira dentro de um furo, é produzido o atrito denominado de escorregamento. Para reduzir esse atrito, uma das melhores alternativas é o uso dos mancais de rolamento, ou simplesmente rolamentos, que são elementos de máquinas que permitem o movimento relativo controlado entre duas ou mais partes. Eles limitam as perdas de energia produzidas pelo atrito. Em relação aos principais tipos, é incorreto, ou seja, é errado afirmar que os rolamentos. Eu até prefiro mostrar aqui uma questão onde se pede o errado, porque nós temos uma capacidade maior de apresentar aqui as alternativas corretas e também explicar. Então, aqui entre as alternativas de A a E, já está marcada aqui qual é a alternativa errada. Mas nós iremos analisar todas as alternativas e explicar o porquê estão corretas e porquê aqui a letra B está errada. Então veja que isso vai o ajudar em futuras seleções que você irá participar. Primeiro vamos analisar aqui a letra A. Diz assim a letra A: o rolamento de contato angular permite cargas combinadas com a parcela de carga axial no único sentido, motivo pelo qual são normalmente utilizados aos pares, e isso está correto. Primeiro, o rolamento de contato angular ele é para cargas combinadas, então carga radial e axial em um sentido. E quando aqui ele até falou com a parcela de carga axial em um único sentido, motivo pelo qual são normalmente utilizados aos pares, quando se pretende utilizar onde tem a carga radial e axial nos dois sentidos, eles são montados aos pares, seja costa a costa ou face a face. Então, a característica dos rolamentos de contato angular é para cargas combinadas, carga radial, axial em um sentido. Veja que ele tem uma escora aqui em um dos lados um pouco maior no anel interno, mas quando se pretende uma carga axial nos dois sentidos, eles são montados aos pares. Então, letra A está correta. Vamos pular para a letra C. Vamos analisar primeiro as alternativas corretas, depois a gente volta para a falsa. Letra C. Rolamentos de agulha são empregados onde há restrições de dimensões no sentido radial, cargas bruscas e baixas rotações. Isto também está correto. A principal característica dos rolamentos de agulha são para espaços radiais limitados. Até você nota aqui que a sua espessura é um pouco menor. Suporta grandes cargas até pela sua extensão aqui do seu elemento rolante, que são rolos, né, com diâmetro um pouco menor. Então, rolamentos de agulha são sim empregados onde há restrição de dimensões no sentido radial, cargas bruscas e baixas rotações. Então, também está correto isso aqui. Letra D. Rolamentos de rolo cilíndrico são empregados em aplicações com grandes cargas radiais e nenhuma carga axial. Isso. Quando se pretende utilizar um rolamento com grandes cargas radiais, ele vai ter um elemento rolante e um rolo. E nesse caso aqui, você observa que ele absorve carga radial, mas nenhuma não pode ter carga axial, até porque eles são separáveis. Aqui eu tenho um exemplo de um, onde aqui o que se move é a sua pista interna. Então, qualquer esforço ou força que tiver no sentido axial, ele tende a desmontar. Então, a característica dele é para grandes cargas radiais e não cargas axiais. Certo? Então, também a letra D está correta. Vamos para a letra E. De rolos cônicos permitem grandes cargas axiais. São desmontáveis e normalmente utilizados aos pares. A inclinação do rolo pode ser uma restrição ao carregamento. Principais características do rolamento cônico também é para cargas combinadas, cargas radiais e axiais em um único sentido. Ele é até considerado o rolamento que absorve maior carga axial. E quando se pretende também
cargas axiais nos dois sentidos, ele pode ser montado aqui aos pares. E assim como a alternativa falou, ele também vem separado aqui a sua capa, seu anel externo, do seu restante aqui do rolamento. Então, permite grandes cargas axiais, ou seja, cargas combinadas, certo? São desmontáveis e normalmente utilizados aqui aos pares. Então, letra A, C, D e E estão corretas. E a B, ela está errada. E vamos entender por que ela está errada. Letra B. Axiais de esferas de escora simples não suportam cargas axiais, suportam altas rotações e exigem um bom posicionamento do eixo. Ou seja, o que está errado nessa questão? Eles suportam cargas axiais. Então aqui esse não é que faz com que a questão esteja errada. Porque aqui eu tenho um rolamento de duas escoras e aqui eu tenho uma representação de apenas uma escora. Então é para carga no mesmo sentido do eixo, ou seja, uma carga axial. Então veja que em uma questão aqui conseguimos passear por alguns tipos de rolamentos, entendendo as suas características, e vocês vão observar que em outras provas tem questões similares, mas se você entendeu bem isso aqui, você não mais vai errar uma questão desse tipo. Vamos ver outra questão de outro concurso também com o mesmo tema. Aqui eu tenho uma prova para engenheiro, né, na área mecânica, que também é relacionado aos rolamentos. Então vamos ler aqui a questão. Mancal de rolamento é um elemento importante na construção de uma máquina. Cabe ao projetista compatibilizar aspectos como tipo de carga, magnitude da carga, rotação, desalinhamento de eixo e outros. São propriedades compatíveis com... Então aqui vai mostrar os tipos de rolamentos e vai ver se o conceito diz respeito ao rolamento. Então, letra A. Rolamentos de esfera simples servem para quê? Suportar mais cargas radial que axial, permitir desalinhamento do eixo, sendo indicado para rotações medianas. O que está errado aqui na alternativa A? Aqui ele suporta mais carga radial que axial, ok, mas ele não permite desalinhamento do eixo, os rolamentos de esferas ou rios de esferas simples, sendo indicado para rotações medianas. Na verdade, eles são indicados para altas rotações, porque o seu elemento rolante é esfera. Então, a letra A não está correta. Letra B. Rolamentos de esfera autocompensadores. Suportar mais carga axial que radial? Não. Permitir desalinhamento do eixo, sendo indicado para rotações medianas. Ele aqui suporta mais carga radial do que axial. Então aqui já está um dos erros. Suporta mais carga radial que axial. Ele permite sim desalinhamento do eixo, até aqui pela sua animação, e sendo indicado também para altas rotações por conta do seu elemento rolante esfera. Então a letra B também está errada. Tá certo? Vamos para a letra C. Rolamentos cônicos de rolos. Alta capacidade de carga, ok. Suportar carga axial e radial na mesma ordem de grandeza e não permitir desalinhamento do eixo, ok. Então essa letra C está correta porque justamente são essas características do rolamento cônico. Alta capacidade de carga tanto axial como radial, e não permitir aqui desalinhamento do eixo. Quando se fala de desalinhamento do eixo, lembra-se dos rolamentos autocompensadores, seja de esferas ou de rolos, ok? E vamos para a letra D, que a gente já sabe também que não está correta. A C está correta, a D não. Rolamento de agulha, suportar apenas carga radial, ok. Permitir desalinhamento do eixo, não. E sendo indicado para altas rotações. Não, para altas rotações não. Então aqui a carga radial, ok, mas ele não permitir aqui desalinhamento do eixo. Então veja que aqui foram duas provas. A primeira questão para técnico na área mecânica e aqui já para engenheiro. Mas veja que o entendimento sobre os tipos de rolamento, seus conceitos, suas aplicações, o ajudarão certamente para você não perder questões em cima desse tópico, sobre a tecnologia dos rolamentos de uma forma geral, tá certo? Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenha gostado. Se você gostou, curte.
Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e continue acompanhando aqui os nossos conteúdos. Um grande abraço e até as próximas aulas.